Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do nosso 9º título do Campeonato Brasileiro, o Enia Campeonato, né? Flamengo, com a vitória de 1-0 sobre o Ceará, confirmou o título brasileiro de 2025. Sobre o jogo, Flamengo e Ceará, eu acho que o jogo refletiu muito bem o que foi o Flamengo nesse Brasileirão. Um time consciente, experiente, que não sai do seu padrão de jogo, né? Então, um time de posse de bola, e conseguiu vencer o Ceará por 1-0. O Ceará é o 9º melhor time jogando fora de casa. Está lá lutando contra o rebaixamento e tal, mas é o 9º melhor time jogando fora de casa. O Flamengo entra em campo com um time que começou o jogo da Libertadores, força máxima, né? E domina o jogo do início ao fim. Esse placar de 1-0 ilustra muito bem o que foi o Flamengo nesse Brasileirão. Um time que domina o adversário, mas tem uma certa dificuldade em criar grandes chances de gols, né? Isso é um problema, não um problema grave, mas que eu acho que precisa ainda melhorar no Flamengo. Então o Ceará se defende corretamente, os 10 jogadores de linha sempre atrás da linha da bola. Em nenhum momento o Ceará vai marcar pressão, o Flamengo vai marcar a saída de bola do Flamengo. E isso mostra também como que o Flamengo tem uma variedade de tática. A principal característica do Flamengo é atrair o adversário para marcar a gente pressão, né? Tanto é que várias vezes o Rossi, Léo Pereira ficam segurando a bola para o adversário vir, o Flamengo envolver essa primeira linha de marcação do adversário e conseguir espaço para os jogadores de frente. E o Ceará, o treinador do Ceará, inteligentemente, marcou o Flamengo só no campo defensivo. Então, o Flamengo tinha todo o campo de defesa, quando passava o meio de campo, que o time do Ceará marcava. E isso dificulta muito, né? Os espaços ficam reduzidos. E o Flamengo conseguiu fazer o que fez, né? O campeonato todo. Posse de bola, uma posse de bola inteligente, triangulações pelas pontas. Tanto é que o gol do Flamengo, do Samuel Lino, sai de uma triangulação, né? O Samuel Lino aberto pela esquerda, é um vértice desse triângulo, o Carrascal mais atrás é outro vértice, e dessa vez quem apareceu na área para ser o outro vértice do triângulo foi o Jorginho. Jorginho, que a cada jogo do Jorginho, a gente fica assim mais impressionado com a sua inteligência, pelo menos para mim, né? É uma coisa que eu sempre falei: o que diferencia o grande jogador dos outros é a sua inteligência. Com certeza tem vários jogadores aí que já passaram pelo Flamengo, outros times aí, que tem a técnica do Jorginho. Porém, o Jorginho, ele consegue sempre tomar a melhor decisão. Então o Samuel Lino toca essa bola um pouquinho para trás para o Carrascal e faz uma diagonal nas costas do Jorginho. O Carrascal dá um passe preciso, o Jorginho inteligentemente nem toca na bola, e o Samuel Lino finaliza muito bem de esquerda, debaixo da perna do goleiro. Flamengo 1-0 ainda no primeiro tempo. Esse gol sair no primeiro tempo também foi muito importante para acalmar o time, né? Não em que nenhum momento o Flamengo ficou nervoso, diga-se de passagem, mas tira um peso das costas, já que o Palmeiras estava ganhando o jogo lá contra o Patético Mineiro. Então, Flamengo 1-0, eu acho que, eu pelo menos acredito que a maioria de vocês também que estão me ouvindo, quando o Flamengo faz 1-0, o jogo ali acaba. Dificilmente o Ceará ia conseguir fazer gol na gente. O Flamengo, a partir do momento que faz o primeiro gol, passa a se defender com a bola. Como assim se defender com a bola? É ficar com a bola de forma inteligente, é não arriscar aquele passe que pode gerar um contra-ataque. O Ceará continuou marcando só no seu campo de defesa, o Flamengo ficou tocando a bola.
não deixou de atacar, porém, que é uma característica do Felipe Luiz e do time do Flamengo, é não rifar a bola, é não tentar aquele passe difícil que pode gerar um contra-ataque, que a única coisa que o Ceará poderia oferecer de perigo para a gente é acertar um contra-ataque. Então isso é jogar de forma inteligente. E o Flamengo cria oportunidades, né? Samuel Lino, o Jorginho, depois que o Cebolinha entra também cria oportunidades, Carrascal, o próprio Arrascaeta que sentiu, né, fisicamente, o jogo da Libertadores foi muito intenso, físico. Então, enfim, esse jogo para mim, Flamengo 1, Ceará 0, é um reflexo do que foi o Flamengo durante todo esse Brasileirão de 2025. Um time muito consciente, de muita posse de bola, né? Que cria oportunidades e que ganha de 1-0, esse 1-0 seguro. Não é aquele 1-0 que o adversário joga bola na nossa trave, ou que o Rossi tem que fazer várias defesas milagrosas, não, é 1-0 seguro. Algumas vezes no campeonato, esse 1-0 não foi suficiente, a gente foi punido por só ter conseguido fazer 1-0. Um jogo que não sai da minha cabeça, assim, que me marcou, foi Flamengo e Grêmio no Maracanã. O Flamengo domina o Grêmio de uma forma absurda, só que só consegue fazer um gol. No finalzinho do jogo, pênalti pro Grêmio, o Grêmio empata o jogo. Se você olhar a estatística desse jogo, o Grêmio não finalizou nenhuma vez no gol do Rossi e achou um gol de pênalti, né? Mas durante todo o campeonato o Flamengo foi regular. Obviamente que um time, para ser campeão de pontos corridos, tem que ser regular, né? Diferentemente, por exemplo, da Libertadores, que o Flamengo na primeira fase não foi bem, consegue se classificar e na fase de mata-mata sobe de produção. No Brasileirão de pontos corridos não dá para ter jogar mal, né? Ter uma queda durante muitos jogos, oscilar. Obviamente, não só o Flamengo, todos os times, são 38 rodadas. 38 rodadas é muita coisa. Obviamente que dessas 38 rodadas, o Flamengo deu uma osciladinha, que foi aonde o Palmeiras passou na nossa frente, nessa reta final agora, porém, recuperamos o nosso jogo, a confiança e passamos de volta o Palmeiras e fomos campeões brasileiros com 5 pontos de vantagem. É bastante coisa se a gente for para pensar, né? A última rodada não conta, é indiferente. O que fica marcado são esses 5 pontos que o Flamengo botou no Palmeiras. Então, assim, eu particularmente gosto muito de ser campeão brasileiro. É um campeonato, um dos mais difíceis do mundo, onde você enfrenta 2 vezes seus principais rivais. O Brasileirão é o único campeonato do mundo que tem clássico direto, assim. Você tira aí Flamengo e Juventude, Flamengo e Sport, mas tem uma tradição, né? A maioria dos jogos são jogos pesados. E os times, todos os times, os 19 times, tirando o Flamengo, né? Quando vão jogar contra o Flamengo, eles dão a vida. Ganhar do Flamengo, para eles, se tiver em crise, sai da crise, sabe? É sempre. O Flamengo vai jogar na casa do adversário. É recorde de público do adversário. Não importa se eles estão lá embaixo da tabela, se estão no meio da tabela, sempre enche a casa do adversário. Então, é um campeonato que a gente estava há algum tempo sem ganhar. Obviamente que nós estamos vivendo desde 2019 até agora uma outra realidade. Por exemplo, nós flamenguistas, eu, por exemplo, nós fomos campeões brasileiros em 1992, o Júnior, né? Foi aquele campeonato emblemático em cima do Botafogo. Isso foi em 92. Eu tinha 12 anos de idade. A gente só foi ser campeão brasileiro de novo em 2009. Eu tinha 29 anos. Então, dos 12 até os 29 anos, o Flamengo não ganhou o Brasileirão. Aí depois ganhamos 19, o bicampeonato em 2020. Aí ficamos 21, 22, 23 e 24 sem ganhar o Brasileiro.
Obviamente, né, que tem os adversários fortes aí, o Flamengo não joga sozinho, porém eu acho que é fundamental, foi fundamental esse título brasileiro de 2025 para mostrar a nossa força. Não dá para o Flamengo ter o investimento que tem, ter o elenco que tem e ficar esse tempo que ficou, de 2021 até agora, sem ganhar o brasileiro. Isso, gente, obviamente que eu estou falando devido à nossa reestruturação financeira, né? Porque, se a gente, como eu já disse, nós ficamos 17 anos sem ganhar um título brasileiro, certo? Então, assim, o que eu estou falando é que a partir de 2019, que a gente se estrutura, né? Chega no nosso ápice financeiro, consequentemente consegue formar grandes times, a gente não podia passar o ano de 2025 vacilando no Brasileirão, que é, na minha opinião, repito, o maior título que a gente pode ganhar. Então o Flamengo fecha o ano com chave de ouro. O Flamengo é campeão de tudo que se possa ser no Brasil e na América do Sul, né? Libertadores, Brasileiro, Supercopa do Brasil, Carioca, e é o atual campeão da Copa do Brasil. Esse ano o outro time vai ser campeão da Copa do Brasil, mas é uma temporada perfeita para a gente. Voltando a falar do jogo aqui, Flamengo e Ceará. O Flamengo, então, como eu já disse, domina o jogo todo, não corre nenhum risco e vence por 1-0. Aquele 1-0 e que a gente domina o jogo do início ao fim. Para o ano que vem, acho que também a ausência do Pedro, né? O Pedro jogou muito pouco esse ano. Ele volta em maio de uma lesão grave no joelho, aí pega ritmo de jogo, não volta muito bem, tem aquele problema com o Felipe Luiz lá, depois isso aí passa, ele volta a jogar bem. No que ele volta a jogar bem, a ser decisivo, visto que o Pedro fez contra o Palmeiras ali, mostra no Brasileirão, né, que o Flamengo ganha de 3-2 no Maracanã, mostra a sua importância. Só que infelizmente machuca o braço, quebra o braço, um lance besta. Quando está se recuperando da fratura, tem uma lesão na coxa. Provavelmente vai jogar o Mundial de Clubes agora, né? O Intercontinental. Mas o Pedro, assim, fez muita falta para o Flamengo conseguir transformar em gols a sua superioridade sobre os adversários. Mas, enfim, Flamengo, é campeão brasileiro, 9 títulos brasileiros, é o time que tem mais brasileiros. O Campeonato Brasileiro começa em 1971. Quem fez álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro no final da década de 80, início da década de 90, como eu, vai lembrar o que eu vou falar. Atrás do álbum, a última página do álbum, vinha lá o campeão brasileiro, o vice-campeão e o artilheiro. E começa em 1971. Todo mundo sabe disso. Só que obviamente o time chorão do Palmeiras pediu para reconhecer outros títulos lá de 1960, 50. Tem um título do Palmeiras, por exemplo, que ele faz 7 jogos e é campeão brasileiro, assim. Jogou contra o Rio Branco aqui do Espírito Santo e foi campeão brasileiro. Então, campeonato brasileiro é a partir de 71. E a partir de 71 até 2025, o Flamengo tem 9 títulos e o Palmeiras tem 8. Então nós somos hoje o clube brasileiro que tem mais títulos de Libertadores, 4, e o clube brasileiro que tem mais campeonatos brasileiros, que são 9. Coroa, para quem tinha alguma dúvida ainda do trabalho do Felipe Luiz, quem me acompanha sabe que eu sempre falei que, independentemente de resultado, o técnico para 2026 tinha que ser o Felipe Luiz. Agora, com o título da Libertadores e o título do Brasileiro, ele chega, né, com mais moral, com mais bagagem, com mais força. Acredito que o Flamengo só tende a evoluir. Espero que a gente não fique mais 4 anos aí sem ganhar um Brasileirão, como eu já disse, devido ao nosso poder financeiro e, consequentemente, conseguir montar bons times. Acho que o Flamengo tem que ganhar mais brasileiros, obviamente. Mas assim, o trabalho mostra que o trabalho foi muito bem feito. Da diretoria do BAP, a direção do BAP até agora é impecável. O Flamengo vai fechar o ano de 2025 com mais de 2 bilhões de faturamento, né? Então assim, o Boto
Teve aquela questão que todo mundo ficou nervoso, brincou lá que ele queria trazer um jogador escocês. Acho que serviu para cair a ficha do Boto. O que é o Flamengo, né? Não é porque a gente é o time brasileiro que vai ficar contratando um jogador de segunda divisão inglesa. O nosso, como diz Bruno Henrique, o nosso patamar é outro. Aí trouxe jogadores extremamente cascudos, né? Isso ficou claro na final da Libertadores. Alexandre, Jorginho, os caras têm uma experiência que faz muita diferença. O Alexandre, na final da Libertadores, jogou demais, sem aparecer muito, só na experiência, entendeu? Então, assim, elevamos, qualificamos o nosso elenco para 2026. Acredito que vai melhorar mais ainda, né? Vai vir mais jogador, com certeza. Estão querendo um goleiro e um zagueiro. Acho que é fundamental ter mais um zagueiro de nível. O Flamengo trouxe o Danilo, né? O Danilo ficou a maior parte da temporada na reserva e foi decisivo na Libertadores. Joga bem. Então, quando você não tem Léo Ortiz, o reserva é Danilo. Olha só que beleza. Só que falta mais um zagueiro e falta um goleiro para ser reserva do Rossi. Isso aí, eles já estão até já vendo a possibilidade dessas contratações. Mas enfim, para terminar, Flamengo merecidamente campeão brasileiro de 2025, foi disparado o time mais regular. O Flamengo todos os scouts, o Flamengo é o melhor do Brasileirão. Eu estava vendo ontem no Twitter uma análise que uma empresa americana faz. O Flamengo é melhor em tudo. Assim, são vários aspectos que a gente nem sabe que existe no jogo. Por exemplo, o time que mais progrediu com a bola. O Flamengo é o que tem mais quilômetros em progressão para a bola. O Flamengo é o melhor time ofensivo, é o time que mais fez gols, é a melhor defesa, é o melhor saldo de gols, é o time que mais teve posse de bola, é o time que mais trocou passes, é o time que mais acertou passes, é o time que teve mais ações dentro da área defensiva, é o time que teve até mais escanteios. Até isso tinha lá nesse scout dessa empresa americana lá. Até mais escanteios o Flamengo teve e foi o time que cedeu menos escanteio. Isso mostra a força da nossa defesa, né? Tem aquela frase, todo mundo sabe, que defesa ganha campeonato. O Flamengo em nenhum momento, seja Brasileirão, Libertadores, foi um time retranqueiro, defensivo, jogar por uma bola, vamos nos defender e jogar por uma bola. Não. Só que, obviamente, né, você tem que se defender. Então o Flamengo consegue se defender com a bola. A nossa posse de bola, como eu já disse, é uma posse de bola qualificada, inteligente, sem rifar a bola, sem dar contra-ataque. A gente se defende com a bola. Quando a gente perde essa bola, isso a gente consegue observar nos jogos, e o Léo Pereira também falou isso na entrevista. Eles são treinados a, quando perder a bola, o Flamengo já está numa disposição de jogadores em campo que fica mais fácil recuperar de volta a bola ou mesmo recompor defensivamente, certo? Tanto é que o Flamengo quase nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro, óbvio, e vai acontecer nos outros anos também, mas a quantidade de gols de contra-ataque que o Flamengo leva é muito pequena, justamente por esse saber se defender, tanto com bola, tanto quanto sem bola. Então, assim, acho que é um ano mágico pra gente. Como eu sempre digo também, nós estamos vivendo a história, assim, né? Arrascaeta e Bruno Henrique são tricampeões brasileiros e tricampeões da Libertadores. A gente ainda não tem dimensão ainda disso tudo. E nós estamos vivendo uma época, como eu disse, o Flamengo ficou 17 anos sem vencer um título brasileiro, eu fiquei dos 12 aos 29 sem ganhar título brasileiro, e agora está virando uma rotina pra gente. E o Flamengo, espero que continue ganhando em sequência. Ano que vem vamos ser bicampeão brasileiro, né? Ganhar o 10º título brasileiro. Acho que o Flamengo tem que aproveitar essa boa fase financeira aliada a essa boa fase administrativa. Porque também não adianta você ter dinheiro e não saber montar time, não saber contratar jogador, o elenco rachado. O elenco do Flamengo, acho que vocês estão vendo hoje aí, gravar ontem, porque eu estava passando mal, mas hoje, todo mundo se abraçando, todo mundo feliz. O Jorginho, na entrevista que ele deu pós-título brasileiro, falou
que o ambiente do Flamengo é muito bom, coisas que de 19 até hoje, em algum momento, tinha uma rusgazinha ali, saía notícia de, que não estava muito bem, assim. Então, o Flamengo tem dinheiro, tem uma direção que está fazendo um trabalho muito bom, consegue contratar bons jogadores e o elenco se gosta muito. Isso aí é fundamental. Em qualquer trabalho, se as pessoas que trabalham juntas não se dão bem, automaticamente o serviço não vai sair tão bem feito. Então, vendo aqui a festa de ontem, lá todo mundo se abraçando, comemorando, todo mundo fazendo questão de estar junto. O Jorginho também fala que é sempre um prazer ir para o Ninho do Urubu, de estar junto, da resenha, da conversa. E uma coisa que é importante, que a gente sabe disso, é quando os jogadores acreditam no trabalho do técnico. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus em 2019. O treinador fala uma coisa, essa coisa acontece dentro do campo, o jogador fala, pô, fantástico. Com o Felipe Luiz não é diferente, visto a entrevista também de Arrascaeta, falando como que o Felipe Luiz consegue ler o jogo, ler como que o adversário vai jogar, passar isso para eles e como que isso funciona em campo. Então, que a gente possa manter isso tudo para os próximos anos, acredito que manteremos, não tem como o Flamengo se perder aí nesses anos que vem aí. Tá bom, pessoal? Saudações rubro-negras. Vamos comemorar bastante esse momento que nós estamos vivendo. Valeu, abraço, até a próxima.